Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que nos ouvem aí do outro lado. Eu sou o Will. Eu sou o Rafa. E esse é o Peregrinando, um programa da nossa comunidade Missão Peregrinos do Amor, onde a gente aborda os temas da Igreja Católica e do mundo de uma forma mais descontraída, num bate-papo, mas sempre com o respeito devido. Hoje a gente está aqui com um irmão consagrado da nossa comunidade, um irmão muito querido. O Brunão está aqui e vai nos ajudar nesse tema de hoje, nessa partilha aqui, que vai ser sobre o sacramento da confirmação do batismo, né, o crisma. Antes da gente abordar aqui, eu só queria ler uma parte do YouCat. Se você não teve contato ainda com o YouCat, é a versão mais jovem, digamos assim, do nosso catecismo, né? Muito bom, na verdade, um formato muito legal de perguntas e respostas, mais simples, mais fácil de ler, né? Fica mais agradável. Então vamos só dar uma passada aqui sobre o que são os sacramentos, tá? Tem uma definição muito legal aqui, onde fala que os sacramentos são sinais visíveis de uma realidade invisível, mediante as quais os cristãos podem experimentar a presença de Deus, que cura, perdoa, alimenta, fortalece e capacita para amar, visto que neles age a graça de Deus. Né? Então, é uma definição de sacramento aqui. E também fala que porque nós precisamos dos sacramentos. Né? Precisamos dos sacramentos para crescermos para além desta nossa vida humana pequena e para nos tornarmos, através de Jesus e como Jesus, filhos de Deus em liberdade e glória. Então, assim, esses são os nossos sacramentos da Igreja Católica, né? E vão começando lá pelo primeiro deles, que é o batismo, e, na verdade, é o primeiro e o mais fundamental, que senão você não consegue receber os outros, né? E o batismo, assim como a confirmação do batismo, eles só podem ser recebidos uma única vez na vida. Então, é através disso que a gente vai começar a nossa conversa, e também deixando claro aqui, no catecismo também nos alerta sobre isso, que os sacramentos não são magia. Um sacramento tem efeito por si mesmo, mas deve ser entendido e recebido na fé para ser eficaz. Então ele não é uma magia, ele tem efeito por si mesmo, mas você tem que ter fé, né, para que ele seja eficaz. Né? Então vamos aqui começar a falar sobre a confirmação do batismo, que nós convidamos, e desde já agradeço o Bruno para falar com a gente. Irmão, dá uma na sua visão, né, sobre essa confirmação do batismo que você tem feito, né, tem evangelizado ali os jovens nesse sentido, dando a crisma, né? Eu queria que você falasse com o seu olhar aí, com suas alegrias, suas dificuldades nessa questão. Primeiramente se apresente, né? Que acho que é a primeira vez que está participando do Peregrinando, né? Primeira vez e última. Que isso. Eu sou o Bruno, né? Consagrado aqui na comunidade, sou esposa da Daniela, pai da Esther e do João Paulo. Ainda não são jovens, mas é tão difícil quanto de conversar, né? O sacramento da confirmação, né? É um sacramento da nossa igreja, como o Will falou ali, né? Ao todo são 7 sacramentos. O primeiro de todos é o batismo, porque sem o batismo a gente não é iniciado na igreja, né? A gente nem é filho de Deus, vamos dizer assim, né? A gente é apenas uma criatura que foi criado por Ele, como todo o resto do mundo, né? Do universo aí. A sequência seria, né? Batismo, aí a gente faz a nossa primeira comunhão, que nessa primeira comunhão ainda nós temos aí uma pequena catequese, né, do que a gente está aprendendo, por que a gente está vivendo aquele momento, né, da nossa fé na Igreja Católica. Após, aí a criança já tem, eu não lembro a idade da primeira comunhão, eu acho que é 9 ou 12 anos, não sei, acho que é 9 para começar e com 12 faz a primeira comunhão. Aí a crisma, né, é um sacramento que você confirma. O que eu vou confirmar nesse sacramento, né? Eu confirmo as promessas que foram feitas lá no batismo. Só que quem que fez essa promessa? Lá no batismo, quem faz é seu pai, geralmente, né, seu pai e sua mãe, e os seus padrinhos. Na crisma você vai por livre e espontânea vontade, né? Não é aquele negócio que a mãe fala pra gente, não, você tem que ir. Não, o ideal é você ir porque você quer estar lá. Que já é, aproveitando um gancho, uma grande dificuldade nos dias atuais, né? A maioria vai porque a mãe quer que vá. E aí você vai, você tem novamente uma catequese, né? Para você aprender sobre a doutrina católica, você aprender o que você está confirmando, o que você está recebendo, né? Nesse momento. Dura mais ou menos 1 ano ou mais, né? Dependendo da paróquia.
E aí você faz a confirmação por si só, tendo também um padrinho, ou madrinha, né, ou os dois, para te auxiliar na sua caminhada. E daí tem até depois eu falo para vocês aqui, tem tipo uma formulinha, né? Quem que pode ser padrinho, não pode, tem umas regras, né? E é isso que é a confirmação. Você está confirmando o seu batismo, né? No batismo você recebe o Espírito Santo de Deus e se torna um filho de Deus. E na confirmação você recebe os dons do Espírito Santo, né? Que seria a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, a ciência, a piedade e o temor de Deus. Na cronologia aí, né? Seria para jovens, né? A partir dos 14 anos, podendo se crismar com 15. É isso mesmo. Aqui, né, na nossa diocese, né, o crismando ele tem que ter completos 15 anos no dia que vai receber o crisma, né, que é o óleo lá que o bispo unge, né, a pessoa ali. Então, ele pode começar antes, né, dependendo de quanto tempo, vamos supor, se for 1 ano e meio, dependendo ali, ela pode começar com 13 ali, né, para 14, e aí ela tem que ter completos 15 até o dia do crisma. Essa é a regra. Mas aí até uma questão também que me ocorreu, uma dúvida que eu tenho e muitas pessoas devem ter, e aí eu fico mais tranquilo para falar aqui também, porque o Rafa, assim como o Bruno também, são formadores de crisma, né? Eles falam com os jovens, eles dão o crisma, né? Eles fazem todo esse entendimento, esse trabalho com o jovem, de estar lá evangelizando. No meu caso, quando eu fui fazer o crisma, até confesso, já falei outras vezes, eu fiz assim como quase todo jovem, né? Eu fui meio que empurrado. Eu não tinha, apesar de já ter uma idade de decidir coisa, de escolher por mim mesmo, eu não tinha essa dimensão, assim. Mas não sei nem se os jovens têm, assim. Porque o jovem é aquela fase que você tem certeza de tudo e está errado em tudo ao mesmo tempo, né? Então você tem a certeza de tudo e você não tem aquele discernimento de eu vou lá buscar Jesus, buscar minha fé. Alguns devem ter. Eu não tive, então eu fui lá porque tinha um amigo meu que ia e uma menina que eu gostava que ia. Então eu fui meio jogadão lá. E eu não tinha feito a primeira comunhão. Então eu até uma dúvida disso. A pessoa que está fazendo lá o crisma, às vezes ela não teve a primeira comunhão e às vezes nem foi batizada. Eu não sei se poderia. Acho que pode, né? A pessoa que não foi batizada, ela recebe ela se batiza um pouco antes do crisma. Seria isso, né? Isso. Aqui na paróquia que a gente faz os encontros, né, onde a gente dá o crisma, é feito, né, o levantamento, né, dos jovens. Eles têm que apresentar a lembrancinha da primeira comunhão, do batismo e tudo mais. E não é um impeditivo de fazer o crisma. Porém, a catequese do crisma, exato. Que é essa preparação onde a gente ensina, né, relembra, na verdade, né? Porque se a pessoa fez a primeira comunhão, ela vai relembrar alguns pontos, né? Mas como geralmente é muito criança ainda, talvez não tenha tanto entendimento como tem mais jovem. Não que o jovem também tenha um entendimento apurado, como você mesmo comentou. Mas não é uma obrigatoriedade de cursar, vamos por assim, né? De fazer a catequese. Porém, um tempo antes, talvez uma semana antes, é feito todo o que ele precisa para poder receber o crisma. Então, se ele não é batizado, ele é batizado. Se ele não tem a primeira comunhão, ele faz a primeira comunhão. Teve uma vez, o ano passado, que foi um momento assim muito... foi marcante e emocionante ao mesmo tempo. Eu, a Carol, a Kellen, a Isa, o Vi, se eu não me engano, a gente foi tocar num retiro de crisma, que não era o nosso, era de uma outra paróquia, e o pessoal estava tendo, né? Então, geralmente no retiro de crisma tem lá um momento de pregação, né? Onde é falado, dependendo do retiro, mas geralmente é sobre o amor de Deus, né? O que é esperado da igreja, quer dizer, o que é esperado do jovem a partir do momento que ele faz o crisma, né? Então, geralmente a pessoa fala qual é a missão, entre aspas, né? Que agora esse novo
batizado, entre aspas, porque a gente recebe, né, a unção novamente, como o Cegão falou, a gente recebe a força do Espírito Santo, tanto que o bispo dá um tapinha assim no rosto, né, tipo acorda, né? Tá bem modesto nos dias atuais. No meu era bem mais forte, né? Mas, e aí teve lá esse momento, e no final teve uma missa, que foi o encerramento do retiro, né? E o padre, ele perguntou, eu não sei se ele não sabia, mas enfim, ele perguntou se tinha alguém que não tinha feito a primeira comunhão ainda. E um menino lá respondeu, tipo, falou assim, eu ainda não recebi. O padre falou assim, então hoje você vai receber. E ele foi lá e recebeu, sabe? Tipo, foi um momento assim que ninguém estava esperando, nem ele. Porque a hora que o padre falou que ele poderia ter como comungar, ele fez uma baita cara de espanto, assim, sabe? Tipo, sério? Tipo, meio feliz, assim, empolgado, sabe? Então até arrepiei aqui. Mas foi um momento, assim, muito legal que mostra que, pelo menos ali naquele momento, né, aquele jovem foi impactado. Lógico, ele percorreu antes, né? Tem toda essa preparação para que ele seja feito. Por isso que é feito um pouco antes, né? Para que a pessoa tenha ali uma base, como se fosse mesmo uma catequese. Mas ele pode, respondendo a sua pergunta agora, ele pode cursar, mas um pouco antes do crisma ele recebe todos os sacramentos que ele precisa para poder fazer o crisma. Eu acho que nesse caso aí já devia estar meio certo entre os catequistas dele e o padre, né? Dele receber essa primeira comunhão lá. Porque para a gente receber a comunhão a gente tem que estar em estado de graça, né? Tem que ter se confessado. Sim, eles se confessaram antes também. Geralmente quando tem retiro, quando faz o retiro o pessoal se confessa para viver melhor o momento ali, né? Eu crismei, cara, depois de já não tão jovem. Eu tinha não sei quantos anos, foi em 2017. Aí tinha uma moça que fez comigo e ela não era nem batizada e nem tinha recebido a primeira comunhão. Aí foi tudo na mesma missa, cara. Pode fazer na mesma missa, só que tem a sequência certa, né? Ela recebeu o batismo, fez lá as promessas batismais dela, né? Quando a gente é velho, né? Não é criança, né? A gente mesmo faz a promessa batismal. Recebeu o batismo, aí ela foi e recebeu a primeira comunhão. E ela estava sentada do meu lado, cara. O que aquela mulher chorou, sabe? Tipo, eu esperei esse momento minha vida inteira. Tipo, foi uma pessoa que realmente fez aquela catequese, entendeu o que estava acontecendo com ela, sabe? E depois a gente recebeu o crisma todo mundo junto, né? Foi bem, bem bacana. Tem também as turmas, não é só jovens, né? Tem também a turma de adultos. E eu acho bem legal a gente estar falando disso, porque às vezes a pessoa acha que é um impeditivo, entendeu? Mas é que eu nunca fiz a primeira comunhão. É que eu não me batizei. Como que eu vou pular? A pessoa entende como, vou pular alguns degraus e já vou logo de cara me crismar, entendeu? Então a gente já deu o exemplo aqui que é possível, né? Você pode ir lá frequentar os encontros, fazer toda a formação ali do crisma, mas antes de ser crismada, você vai passar pelos outros sacramentos. Então, não é um impeditivo também, né? E é muito legal. Acho que quanto mais velho, talvez, seja melhor, talvez. Quanto porque mais adulto, mais discernimento você vai ter, né? Porque daí você passou daquela fase da adolescência ali, que você está meio fazendo as coisas por impulso, e o adulto já consegue discernir melhor, né? Ele consegue, é por isso que chora também. Não que os jovens não chorem, mas entende, parece mais o peso do que aconteceu no momento do que aquela empolgação do jovem ali. Obviamente que é muito importante para a igreja que os jovens estejam na igreja, né? Mas também tem esse lado. Eu também concordo, porém, talvez a igreja entenda fazer nesse momento, né? Porque nós temos um padrinho ou uma madrinha, que na teoria o papel dessa pessoa é cobrar, né, você, no caso o seu afilhado de crisma, a buscar a fé. Então, assim, porém, não é o que acontece hoje, né? O padrinho, muitas vezes, nem ele vai na igreja, né? Nem ele é um católico que frequenta, um católico, vamos pôr assim, que como que é que o pessoal fala? Praticante. Praticante, entendeu? Então, assim, acho que esse que é o grande lance, né? Eu também acho que o jovem, nessa idade de 14, 15 anos, ele talvez não aproveite essa catequese do jeito que ele poderia aproveitar.
entende? Falando pela experiência que a gente tem lá com os nossos jovens, né? São poucos que estão ali querendo aprender. Porque, assim, uma coisa é você ir para a catequese para participar, para perguntar, nem que não seja para perguntar, mas para, pelo menos, prestar atenção no que está sendo feito. E outra coisa é você ir lá porque é uma obrigação que eu tenho que cumprir, senão minha mãe vai ficar brava comigo no final do crisma e eu vou ter, entre aspas, perdido um ano aí da minha vida, né? Um ano, 50 sábados, vamos pôr. É menos, mas uns 30 sábados aí. Então, assim... 50 para 30, velho. É que tem os feriados, né? As férias. Mas, então, assim, talvez o papel do padrinho, nesse caso, seria ele forçar, né? Dos pais também, mas o papel do padrinho, especificamente falando, ele é a pessoa que cobra o seu afilhado de participar e frequentar a missa e outras coisas. E essa cobrança é um direcionamento, né? O padrinho está ali, ele foi escolhido, e tem que ser assim, embora nós, e eu falo nós como um todo, às vezes escolhemos mal, né? Não sabemos escolher. Como um padrinho de batismo, né? De batizado para seu filho, para sua filha, ou do crisma, às vezes a gente não sabe escolher. Então a gente escolhe, sei lá, aquele amigo mais próximo, aquele que é muito querido, mas que às vezes nem frequenta a igreja, ou que frequenta, mas mais ou menos e tudo mais. Então a gente também escolhe mal. E não deveria, né? A gente deveria prestar mais atenção, porque ele vai acompanhar. A ideia é que esse cobrar que o Rafa falou, e no meu ponto de vista é isso mesmo. Falar, olha, eu estava lá, né? Nós estávamos lá, na presença de Deus, e eu sou o seu padrinho. Então, você está se desviando, volta para o caminho, né? Você tá indo na igreja, como que você está? Você está confessando? Você está comungando, né? Você está cumprindo tudo? Como uma forma também de cuidar com aquela vida. Se alguém te escolheu como padrinho, deveria ser assim. E nós escolhemos mal. E é lógico que tudo que a gente fala aqui sobre fui muito jovem e não fui como deveria ser, é baseado na nossa perspectiva, na nossa realidade de vida. Lógico que existem jovens do fogo, jovens que choram, que tem uma maturidade que parece que tem 30, mas tem 15. Não tem como a gente pegar e falar, Carlo Acutis, por exemplo, que foi jovem, colocar nesse papo do jovem disperso, entendeu? Não tem como falar isso, né? Então a gente não está generalizando, a gente está passando um ponto de vista que no meu caso, foi assim. Ou seja, eu fui lá porque todo mundo estava indo, entendeu? Mas não deveria ser. E é uma questão também, que eu não sei, vocês conseguem falar muito melhor do que eu, porque eu não estou lá na frente, né, fazendo esse papel de evangelização, embora também evangelize com a minha vida e todo mundo com a sua. Mas os jovens, por exemplo, na Crisma, existe uma procura muito grande, por exemplo, lógico que também vai ser uma opinião da paróquia aqui, né? Mas quando abre lá a inscrição para o Crisma, tem muitas inscrições, o jovem ele quer muito fazer, tem muito jovem fazendo, ou é menos? Porque se você parar para pensar, qual o número de batizados que tem? Quase todo mundo é batizado, né? Então, assim, o nosso país ainda é um país católico. É um país onde nós somos católicos e todo mundo batiza o seu filho. Então, na teoria, né, todo batizado precisaria confirmar o seu batismo ali. Então, era para estar lotado de jovem fazendo crisma. Então, essa é uma realidade que eu não conheço também, que vocês poderiam falar melhor. Como é a procura, e se não tem procura, onde estão esses jovens, né, que a gente não consegue atingir também? E aí tem vários fatores, né? Primeiro, vou voltar no padrinho, a questão do padrinho. Antigamente o pessoal tinha uma ideia, eu não sei se até hoje alguém tem, né? Mas que o padrinho é o responsável pela criança caso os pais morram. Não sei se vocês ouviram dizer isso alguma vez já. Cara, eu já ouvi alguém falar que era até uma lei, não sei nem se existe isso, mas tem essa percepção mesmo. E por isso que até às vezes os pais escolhem, sei lá, um tio meio rico, um cara que está melhor de vida e tal, porque daí o filho não passa necessidade. Obviamente não é para isso que serve o padrinho, né? A função do padrinho é te aconselhar e te apadrinhar na sua caminhada cristã, desde que você é pequeno, rezar por você e tudo mais. E te encaminhar, né? Essa não é questão de cobrar, mas de dizer, poxa, cara, vamos lá, vamos na missa, leva o cara na missa junto. Por quê? Aí você fala, mas
foi escolhido um padrinho que não vai na missa. Já está errado. Porque como é que ele vai te orientar se ele mesmo não faz, né? Então, o principal, assim, para você escolher um padrinho, seria ele, primeiramente, ter a caminhada dele. E depois, o resto, né? Tipo, vou escolher alguém que vai apadrinhar meu filho, que eu tenho certeza que ele vai orientar ele da forma correta e que vai levar ele para Cristo, né? Entende? Para o caminho de Cristo. A segunda questão que você estava falando aí, se tem muita procura. Depende de quando você considerar muito. Né? Mas, assim, para mim, não tem. Primeiro porque, essa primeira questão, às vezes os próprios padrinhos não vão na igreja, não está na missa, onde é dados os recados, que vai abrir a catequese e tudo mais para fazer o crisma, né? E se ele não vai, não recebe, não sabe que vai, ele não vai falar para o afilhado dele para estar indo. Às vezes a criança também não está indo na missa. Porque se o padrinho não vai, a mãe e o pai não vai, ele também não vai. Né? Começa com um exemplo. Então, o que a gente percebe, a maioria dos que vão, é quem já está na igreja. É difícil você pegar alguém de fora. Passou um cara na rua, vou me inscrever na Crisma. Não, é um cara que já frequenta aquela paróquia, aquela igreja. Aí ele vê lá nos avisos da missa, a mãe ou o pai, né, sei lá, informa ele, né, vamos começar a crisma, tal. Às vezes impõe, né, a gente vê muito, eu percebo muito, né, que alguns estão lá porque a mãe e o pai falou que vai. Mas tem sempre aquela exceção, uns 2 ou 3 assim, que está lá porque quer, né? E quando a pessoa está porque quer, ela é interessada. Ela quer aprender, ela quer ver o que está acontecendo, entendeu? Por que ela está lá, o que vai mudar na vida dela, qual que é a função dela dentro da igreja e tudo mais, né? Então acho que hoje não é muito, é pouco. E ela tá lá como interessada, né? Ela quer aprender, né? E geralmente quando você aprende, você pergunta as coisas, né? Então, assim, eu vejo que, pelo menos na nossa... a gente fez 2 turmas só, né? Uma completou e a outra vai completar daqui a alguns meses. Mas é como o Cegão falou, é tipo 1 ou 2 que faz uma pergunta assim mais... que você vê que ela tá prestando atenção, assim, sabe? Mas uma coisa que eu queria também colocar, que eu não... talvez aí ficar o questionamento para nós aqui, essa procura também, ela talvez não aconteça por conta da paróquia, por exemplo, porque tem, por exemplo, algumas paróquias que têm muitos jovens. A paróquia São Francisco Xavier, que é ali na Raposo Tavares. Ali, cara, tem muitos jovens, sempre teve, entendeu? E agora, por exemplo, a nossa turma, primeira turma do Crisma, tinha muitos jovens porque 70% era coroinha da igreja. Então, assim, eles já estavam ali. Já estavam inseridos lá, né? Exato, já estavam ali e foram, porque assim, vamos pôr, se você for pensar bem, né, a Igreja Católica, ela dá um caminho para você. Porque a hora que você sai da catequese e faz a primeira comunhão, você tem um período de tempo que se chama perseverança. Que não é todo mundo que faz, mas a igreja oferece, as paróquias oferecem isso. Então, você tem lá, vamos pôr, 12 anos, dos 12 aos 13 você faz esse 1 ano de perseverança, do 14 para o 15 você faz o crisma. Então você segue um caminho, e depois que você faz o crisma, você vai poder, por exemplo, ir para um grupo jovem, você vai para um grupo de oração quando você ficar um pouco mais velho. Então, assim, existe esse caminho. O problema é onde que está acontecendo que não está vindo acontecendo esses passos. Lá na São José, que é onde a gente dá o crisma, assim, eu não sei com certeza, mas sempre tem, todo ano, alguém que vem dessa perseverança, que eles chamam de PA, né? Então, assim, a igreja oferece, né? O porquê que os jovens não estão indo, e eu concordo com... quer dizer, eu não concordo porque ele não confirmou isso, mas o Cegão falou que depende do ponto de vista. Mas eu acho que não tem muito jovem mesmo participando do crisma. Essa turma nossa tem metade do que tinha outra. Menos até. Eu ia entrar no quesito número depois, né? Tipo, a primeira turma nossa acho que teve 27, 28 que se inscreveram. E a crismou foi um pouco menos, acho que uns 20.
E nessa teve, acho que 14, 16 inscrições, e hoje tem 8 que está frequentando ainda, entende? Entendeu? Então, menos da metade. Então, assim, fica, né, o nosso pra gente pensar, né? O que está acontecendo? A gente está perdendo pro mundo? É isso mesmo? Tipo assim, porque se for, a gente precisa tomar, a gente que eu falo, né, como igreja, né? Que com certeza tem, a questão é que não tem procura, né? Mas assim, o que a gente precisa fazer, né? Então, aqui na comunidade a gente tem, o Adriadson percebeu em uma missa que foi muito simbólico, né? Uma vez o Monsenhor Ronaldo chamou as pessoas, ele falou assim: venham aqui na frente de quem tem de 0 a 8 anos. Aí foi uma galerinha. Quem tem de 9 a 14. Foi aumentando a idade. Foi uma né? galerinha. Aí de 15 a 20, ninguém. Não foi ninguém, porque não tinha ninguém para ir. Né? Então, assim, foi nesse momento que o Dri falou, nossa, meu... E a gente até comentou, né? Algumas pessoas foram lá comentar isso com ele. Falaram assim, nossa, Dri, você percebeu que a hora que ele chamou uma faixa etária ali, que é a parte jovem, né? Ali dos seus 14 até aos 20 anos, não foi uma pessoa, a Gabi. Entendeu? Então, tipo, cadê, né? Onde está essa juventude? Agora, vai aí, sei lá, num Mac, naqueles rolezinhos da época, não sei se vocês lembram disso. Mano, tá lotado, entendeu? Tipo, sei lá, eu não sei qual que é o rolê dos jovens hoje em dia, mas... Vai no show da Taylor Swift, você vai ver nego acampando, se matando lá dentro, de calor lá. Não, mas é sério, vem qualquer artista, né? Não precisa ser ela, vai no jogador de futebol, vai ver o time de futebol, tá todo mundo amontoado no estádio, entendeu? A questão do número era bem simples. Se a gente é um país católico, meu irmão, eu esperava que tivesse que fechar a lista de inscrição, porque não tem tanto jovem, porque tem muito jovem para fazer. Porque assim, a gente é um país católico, todo mundo batizou o filho. Na teoria, todo mundo precisaria confirmar o batismo. Essa era a questão dos números. Mas eu sei também que tem muita gente, que a gente não pode esquecer, que acaba batizando por tradição, cara. Então eu conheço muita gente assim, que não é católico. Você fala pra pessoa, olha, você sabe o que você está fazendo? Não, mas eu só vou batizar porque eu fui batizado e o fulano também foi. Foi como se fosse uma tradição, não um entendimento. Então, obviamente que essas pessoas, elas não têm como chegar no seu filho depois e pedir para que confirme o batismo. Mas também tem a parte, por você fala assim, tocou num assunto legal, que é do jovem parecer desinteressado, ou estar desinteressado de verdade. De uma turma de 15 a 1 ou 2 que presta atenção. Cara, falar pra você, é uma sementinha que planta, entendeu? Então, no meu caso, também foi falado, e bem falado, que às vezes o jovem que está na igreja, já inserido de alguma forma, é que ele vai fazer o crisma. No meu caso, cara, não teve nada a ver com isso. Por exemplo, você vê como que como Deus alcança também. Meus pais não iam na igreja, ou quando iam numa evangélica, que eles escolhiam lá, tal, cada vez em uma. Eu não tinha acesso na igreja, ninguém me falou de igreja, e um amigo meu ia. Então, assim, eu fui porque ele ia, ninguém me falou. Eu não estava passando, não ia nas missas, eu não ouvia o padre falando, olha, vai abrir a inscrição do crisma, pessoal. Minha mãe não falou, meu pai não falou, era um amigo. Então, se a gente começar também a pensar na força que tem o jovem, entendeu? A força do testemunho de um jovem que vai para a igreja, independente se você não sabe o motivo. Eu não fui lá porque eu estava apaixonado por Jesus. Eu não conhecia. Não tem como. Eu fui lá porque um amigo ia. Né? Eu dei sorte dele ir num lugar bom também. Então, como muitas vezes eu fui em lugares ruins com outros amigos. Mas é uma sementinha que você planta no coração. Então, o jovem desinteressado de hoje, amanhã ele pode ser um jovem interessado. Então ele já passou por lá, né? Você conseguiu transmitir algo que ficou ali com ele. Então ele vai ser crismado, ele vai ser um adulto, vai se transformar em um adulto. Provavelmente, em algum momento, vai voltar com a família para a igreja. Então é melhor um jovem desinteressado lá dentro do que jovem nenhum. Do que não ter, né? Do que não ter jovem nenhum. Mas eu também entendo que é um trabalho em conjunto.
Então não dá para chegar também e falar, olha, tem pouco jovem porque a paróquia não avisa. Tem pouco jovem porque a gente tem culpa. Pouco jovem porque a família não faz a parte dela. É conjunto, cara. Então a paróquia ela tem que avisar, dar os avisos lá, oferecer, como sempre oferece. A família tem que fazer a parte dela estando inserida, porque jovem não é bobo também, né? Você vai pedir para ir num lugar que você não vai, então ele vai te questionar. E nós, e eu digo nós como católicos, devemos fazer a nossa parte também do testemunho. Então assim, por que eu vou fazer crisma se todo católico que eu vejo está dando contra-testemunho na rua? Então assim, é um trabalho em conjunto também. Não tem como pegar e falar, a culpa é do fulano de tal ali. E outra coisa que a gente tem que parar, e a gente faz muito, e principalmente me coloco também como um primeiro, é parar de reclamar que não tem as coisas. A igreja oferece muita coisa, cara. A igreja oferece sempre. É a gente que fecha os ouvidos às vezes. A igreja fala lá que tem abril para inscrição para catequese, abril para crisma, olha, tem o terço tal hora, olha, vem aqui que vai ter adoração tal hora. Então assim, muitas coisas que a igreja oferece é a gente que está fechando o ouvido, não que não tenha, entendeu? É que é muito mais simples falar que não tem. Você levantou uma questão interessante, né? Eu não sei como que é a questão das redes sociais, entrar um pouco nessa seara aí. Mas eu vejo hoje que tem, com o Instagram agora, né, muitos influencers cristãos. Vamos pôr cristãos assim para abranger, depois eu vou afunilar. Porém, a gente vê, por exemplo, muito evangélicos fazendo um movimento forte. Pelo menos para mim aparece bastante. Por exemplo, essas trends, né, que tem, coisas que estão viralizando, né, que todo mundo está fazendo, né? E raramente eu vejo, vamos supor, 5 para 1, sabe? Tipo, 5 grupos, né? Eles não chamam de grupo, né? Mas vamos pôr culto jovem para um grupo de oração católico jovem, por exemplo, um grupo jovem. Então, assim, aí fica o questionamento: é falta do jovem na igreja que não tem, porque não tem o jovem? Como você falou, a igreja oferece, mas cadê para ter? Porque para ter precisa ter pessoas ali, né? Para ter um grupo jovem tem que ter alguém participando, né? Alguém organizando. Como a gente já fica aqui aquele save the date, né? Nós aqui vamos começar a ter um grupo jovem. A gente está aqui, hoje a gente está no comecinho de abril, dia 4 de abril, mas daqui a alguns dias a gente vai ter um grupo jovem, né? Um retiro jovem, na verdade, né? Que posteriormente a ideia é que após esse retiro a gente continue tendo os encontros, né? Mas para que haja esse encontro, nós precisamos que jovens participem, né? Então, assim, onde que está esse gap? A igreja oferece, mas não tem jovem. Então, como que vai fazer? Como que o padre ele vai oferecer e fazer ações, né? Tipo, como ele vai fazer ações para que venham jovens se dentro da paróquia dele não tem, os jovens não participam? O que está faltando para que os jovens não participem? É alguém que tome a frente? É interesse dos jovens? Então, assim, é uma questão complicada, né, de se pensar. E em contramão, que eu comecei falando dos nossos irmãos evangélicos, parece que no deles as coisas fluem, né? Fluem, porque você vê tanta gente que hoje em dia esses influencers se batizando e tudo mais, né? Então, assim, por que não acontece na Igreja Católica e acontece mídia? Eles usam melhor a mídia do que nós? Ou, de fato, acontece mesmo mais lá do que aqui? Então, assim, não estou querendo comparar, mas é só para a gente refletir sobre isso, né? Que a gente está falando sobre o sacramento, sobre o jovem não estar na igreja. Então, é um questionamento que fica aqui, onde que está faltando, né? Está faltando mais testemunho dos católicos para que o jovem olhe aquilo e fala, nossa, que vida diferente que essa pessoa vive, eu quero viver isso também. Aonde que é? Onde que eu faço? Como que é? Entendeu? Então, assim, a gente vê hoje, a gente tem alguns seminaristas, né, que estão fazendo um trabalho legal na internet, que
estão arrastando. O próprio Frei Gilson está fazendo um trabalho legal, que ele também já é ele mesmo já é um pouco mais jovem, né? Não que o conteúdo dele seja jovem, mas a pessoa vê aquilo, né? Então acaba despertando essa vontade. E tantos outros padres que agora estão se inteirando mais na questão das redes sociais, né? Então, esse era um questionamento que eu queria trazer, que eu fiz lá no nosso roteiro, que é por que a gente não está conseguindo abraçar esse jovem, né? Porque, assim, é fato que, se você comparar, quando eu fiz o Crisma, mano, era tipo assim, 200 jovens. E agora você não consegue 10, entendeu? E é um questionamento válido e eu não saberia nem dizer o motivo. Acho que vale a reflexão e vale a gente pensar como o nosso testemunho vai impactar também os jovens. Mas que é fato que nossos irmãos, os protestantes, os evangélicos, eles atingem a maior parte dos jovens. Isso é verdade. Se você passar em qualquer culto, em qualquer portinha da igreja lá, vai ter muito jovem, mais jovens do que as pessoas mais velhas. Quanto na missa, às vezes é o contrário, tem mais as pessoas mais velhas e menos jovens. Mas eu acho que a gente está indo num caminho muito bom também. Está evangelizando pelas redes sociais, que veio para ficar, não tem como você fechar o olho e falar, não, a gente vai ficar no modelo entregando panfletinho na rua, enquanto tem uma galera evangelizando na internet. A internet é uma ferramenta, né? Pode ser usada para o bem e para o mal. Então, a gente está no caminho muito certo. Você citou muito bem aí o Frei Gilson, tá top lá nas lives, né? Instituto Reset também. Essa quaresma, o Frei Gilson juntou mais de 600 mil pessoas, 4 horas da manhã para rezar. Onde já se viu um negócio desse, né? Por isso que eu falo que a gente está num caminho muito bom. A Igreja Católica não fecha o olho para a rede social, por exemplo, né? O próprio padre Paulo Ricardo, que tem já há anos fazendo um trabalho lindo lá na plataforma dele, já tem muitas pessoas que são evangelizadas através da internet. Então a gente está indo muito bem assim nesse quesito, né? É mais parar e saber também que uma hora vai chegar, né? Esses jovens, uma hora eles vão lá e jovem chama jovem, né? Então, se jovem viu que lá não tem jovem, jovem não vai. Mas, tem 10, tem 20, que é muito a ideia do nosso retiro, né? De reunir esses jovens para atrair mais jovens ainda. E eu tenho certeza que vai dar muito certo. E a Crisma é um baita lugar também importante de evangelização nesse sentido, né? De você está falando e atraindo jovens nesse sentido. Então, aproveito aqui também para agradecer a todos os formadores aí de Crisma, vocês dois que estão aqui comigo hoje, e a todos os que, de alguma forma, né, contribuem para essa evangelização dos jovens, que é importantíssima. Tenho certeza que lá atrás foi uma semente assim que foi plantada no meu coração que me trouxe agora. Talvez se eu tivesse negado de ir na igreja naquela etapa da minha vida que um amigo foi, hoje eu não estaria aqui, né? Vai saber o que teria acontecido. E muitos jovens são assim. Então, acredito que a gente vai conseguir atingir esses jovens em algum momento, como já está conseguindo. O importante é não desanimar, né? Você falou de sementinha. Eu fiquei muito feliz na nossa primeira turma, acredito que todo mundo, cara. Lógico, a gente não atinge todo mundo, cara. A gente não tem como, né? Nem Jesus agradou todo mundo, né? Não dá. Mas um dos nossos catequizandos, ele demonstrou interesse e está sendo catequista com a gente esse ano. Você entendeu? Então, já teve até um fruto, né? Foi uma semente e já gerou um fruto. Ele vai com a gente nos encontros lá e faz a catequese junto. Ele já deu tema, já tá lá com a gente, tá preparado, entende? Sempre contribui, né? Sempre contribui, comenta alguma coisa. É um cara que tem um conhecimento grande da Bíblia e tudo mais, sabe? Então, assim, já foi assim uma semente que gerou um fruto já. É isso que deixa feliz e esperançoso, né? A questão do influencer, né? Cara, todos nós somos influenciadores. Talvez não digitais. O que o jovem segue? O exemplo. Quem que dá o exemplo? Geralmente em casa. É o pai e a mãe, né? Aí você falou aí, o Rafão falou pra gente aí que na minha época teve 200 jovens. Onde estão esses 200 jovens hoje? Esse talvez seja o grande X da questão aí. Onde estão esses 200? Eles estão frequentando ainda? Onde eles se desviaram desse caminho, entende? Porque se esses 200, vamos dizer assim, 200 por ano, né? Então é bastante.
continuarem, eles vão ter filhos e tal, eles vão querer trazer os filhos dele para cá. Falamos aí dos protestantes, né? O grande problema dos protestantes, tem muitos grupos evangélicos. Tem. Todos eles falam a mesma coisa? Não. A partir do momento que você vai, eu não sei se realmente é assim, porque eu nunca fui, mas é o que chega pra gente, né? Você vai na igreja, aí você escuta um negócio que você não gosta. O que você faz? Você troca de igreja. Você entende? Então, assim, os evangélicos têm um monte, mas cada um fala uma coisa. Então, é mais fácil de você atingir várias pessoas. A Igreja Católica, ela traz 2000 anos de tradição. Ela fala sempre a mesma coisa, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então, você vai escutar coisa que você não concorda? Vai. Vai escutar coisa que não está de acordo com a sua vida? Vai. Nossa catequese de adultos que a gente fez, que o Xande deu pra gente, né? Ele que foi nosso catequista, tinha um cara fazendo com a gente, que ele estava de segunda união, né? Ele era casado na igreja, ele se divorciou e casou no civil com outra mulher. Não sei se todos sabem, né? Mas quando você casa na igreja é uma vez só, né? Se você se divorciar ou se você se casar novamente, tiver relação, se envolver com alguma outra pessoa, né? Isso caracteriza como adultério, então você está no pecado. Você estando no pecado, você não pode receber o sacramento da crisma. Esse cara chegou próximo da nossa missa de crisma, e ele falou, olha, eu achei muito, muito massa o que vocês estão fazendo aqui, muito legal, tal, mas eu não vou receber o sacramento, porque eu não estou em condições de receber esse sacramento. Sabe? Ele entendeu tanto o que ele estava fazendo ali, que ele falou, não vai adiantar eu receber esse sacramento, eu estou fora, né? Eu estou fora disso que vocês estão trazendo para mim. Provavelmente ele foi para uma igreja evangélica que aceita, entende? É bacana, fala de Jesus, fala das coisas e tal, mas e sei lá, o ensinamento que vem por trás, né? Entende? Eu acho que doutrina, né? A doutrina, isso. Eu acho que isso também influencia bastante, cara. Por isso que às vezes reduz um pouco o número de pessoas. Eu não tinha pensado, mas realmente é mais fácil, né? Porque a Igreja Católica ela não se molda ao mundo. Ela Sim. é uma verdade única. Então, se você não gostou dessa, você vai sair dessa Igreja Católica, na próxima vai estar falando a mesma coisa. Então, realmente faz sentido. É a mesma coisa. Então, pra gente chegando ao fim agora do nosso episódio, o Bruno, você ficou de explicar um pouco mais pra gente sobre os padrinhos, né? Sobre a questão aí que você deu uma leve entrada lá no começo, agora para explicar melhor. Isso, isso não sei se é diocese por diocese, né? Mas a nossa diocese de Piracicaba, ela tem algumas regras para você escolher para quem pode ser o seu padrinho, né? Acho que aqui deve ser uma coisa meio que geral, né? Mas talvez algum detalhezinho ou outro talvez mude, mas é legal para poder escolher, né? Para também, porque o jovem precisa saber, né? Para poder escolher bem e poder ter aí seu padrinho para seguir o caminho aí. Essas regrinhas, né, que eu vou trazer aqui, assim, os padrinhos eles são muito importantes, como a gente comentou lá atrás. São eles que vão nos guiar, né? O ideal seria se o nosso padrinho de crisma fosse o mesmo padrinho de batismo, que vai confirmar mais ainda que ele está nos levando para o caminho certo, né? Mas, assim, é uma coisa muito importante, então tem algumas regras para a gente escolher um padrinho adequado, né? Essas regras não são aqui da nossa diocese, elas são gerais, que eu vou falar aqui, tá? Tem algumas que são de diocese para diocese. A que eu vou trazer está no cânon da igreja e na catequese. O padrinho e madrinha, ele não pode ser os pais do crismando. Ele tem que ser católico, confirmado e ter recebido o Santíssimo Sacramento da Eucaristia e estar disposto a orientar sua vida de acordo com a fé e o encargo que vai assumir, ou seja, o padrinho tem que estar dentro da doutrina que ele vai te inserir, né? Precisa ter 16 anos completos. Aí tem aqui, né? De bispo para bispo, alguns têm alguma outra idade determinada, talvez para mais, né? E é desaconselhável escolher como padrinho o seu esposo, ou esposa, né? Seu namorado ou namorada, ou noivo e noiva. Então essas são as regras aí para estar escolhendo, né? O seu padrinho, sua madrinha, ou os dois, né? Se for um casal. E eu acho que assim, o ponto primordial ele vai me acompanhar na minha jornada. Não adianta também você pegar lá uma senhora de 75 anos, você tem 15, né? Tá crismando com 15 anos. Daqui
15 anos, cara, ela não vai mais estar na sua vida, né? Uma tia, sei lá, uma avó, né? Ela não vai mais estar fazendo parte da sua vida. Então, o ideal é pegar alguém aí, sei lá, uns 10 anos mais velho, que já tem uma caminhada legal, que vai te ter o discernimento de te orientar, de puxar a sua orelha se você estiver indo para o caminho errado, né? Eu acho que eu queria comentar lá atrás também uma questão. A gente tem uma ideia meio errada, que é o que a gente tenta passar para os nossos catequizandos lá, inclusive dos 10 mandamentos e todo o restante, né? Cara, não é um conjunto de regras do que você não pode fazer. Eu acho que você tem que levar em consideração o que eu devo fazer para ser livre. Entende? Calma aí. Vou só, enquanto você procura aí, que é uma coisa que a gente falou no episódio passado, né, sobre a liberdade. Porque assim... Pô, não assisti esse ainda. Porque a liberdade, cara, ela não é tipo... Por exemplo, eu sou usuário de drogas. Então agora, nesse momento, eu não vou usar drogas, mas daqui 10 minutos eu vou usar, porque eu escolho usar. Você está escolhendo a partir de um olhar de alguém que precisa daquilo. Então você não está escolhendo nada. Você está sendo, entre aspas, obrigado por esse vício a escolher aquilo, né? Então você não está livre. Livre é você falar, não quero usar droga agora. A gente até falou sobre a liberdade mesmo, que a liberdade que o mundo prega é aquela liberdade que você faça todas as suas vontades. E a liberdade que o catecismo ensina é, faça uma escolha livre. Livre de coação alheia, livre de drogas, de vícios. Esse era o ponto. Eu li um texto hoje, uma imagem, né? Domínio eu tenho sobre mim. Influência eu tenho sobre os outros. Inspiração eu recebo de quem vale a pena. Distância eu mantenho dos tóxicos. Mágoa eu não tenho de ninguém. Perdão eu tenho para todos. Livre para fazer o que precisa. Escravo para fazer o que quer. Então, assim, se você faz o que você quer, né, aquilo que vocês já devem ter falado no outro episódio, eu vou estar assistindo ele mais tarde, você fica escravo daquela própria escolha que você fez. Você não consegue se livrar disso. Mas é o que eu quero, é o que eu quero, é o que eu quero. Se você quiser parar, você vai conseguir? Pode ser aí qualquer vício, né? Jogo, bebida, drogas, etc. Né? Eu vou conseguir parar se eu quiser? Faz o teste. Né? Tipo... E muita gente fala assim, eu paro a hora que eu quiser. Então para. Você fala, então para. Mas eu não quero. Ou seja, você não quer parar. Né? Você nunca vai querer parar. Sim, porque geralmente é gostoso, é prazeroso. Exatamente. Né? Exatamente. Uma das questões aí do porquê o jovem também não está com a gente, né? Não tá frequentando tanto. Nós vivemos numa geração, cara, que tudo é rápido, é fácil e é atrativo. É a geração do entretenimento. Não é só na igreja que falta jovem em profissões, falta jovem querendo trabalhar, falta jovem com juízo, falta jovem em tudo. Por quê? Talvez porque a informação está chegando muito fácil para o jovem, sem filtro. Então ele não tem aquele discernimento de alguém mais experiente que já sofreu com alguma decisão, com algum erro, né? E ele acaba achando que hoje a profissão mais visada é ser youtuber, porque na cabeça do pessoal ele só grava vídeo. Agora, se você vê um youtuber um youtuber famoso aí, o cara não tem descanso, velho. Não tem vida, é toda hora pensando em vídeo, gravando. Quer ser youtuber. E o youtuber não quer mais ser youtuber. Pois é. Ele fala, não, pessoal, não, façam isso não. Inclusive tinha, né, no nosso roteiro aí, né, tinha uma palavra esquisita, cara. Eu achei que ia fazer uma pegadinha com os caras aqui a hora que ele lesse, mas o Will acabou não lendo. O crisma, ele é indelével. Isso, indelével. Indelével. Você sabe o que é indelével? Eu esperei você me contar. Na verdade eu sei, mas eu te dou uma chance. Me dá a chance. Indelével é algo que não se apaga. Na nossa linguagem atual, talvez indeletável, né? Não tem como excluir. Então, você não pode estar recebendo 2 vezes o mesmo sacramento, porque você já tem ele não vai se extinguir, ele vai estar lá para sempre. Você vai optar por seguir ou não. Né? Inclusive, quando a gente é crismado, a gente recebe lá os dons do Espírito Santo, recebe a força e tudo mais. Para que a gente é crismado? Qual que é a finalidade da gente ser crismado? Do jovem, do adulto, de qualquer um? É levar o Evangelho de Cristo para frente, é evangelizar, é dar sequência ali ao livro da Bíblia, né, o Atos dos Apóstolos. Nós fazemos parte desse livro, esse livro não está encerrado na Bíblia. Nós somos a continuidade dele e levaremos para frente.
O mesmo acontece no batismo, né? Que a gente está falando sobre o batismo e o crisma. Aí tem muita gente que pergunta, mas eu já fui batizado na igreja evangélica, posso ser batizado na igreja católica? Sim, por causa que a doutrina católica entende que o batismo na igreja evangélica não é um batismo, né? Então, assim, você pode se batizar se você não recebeu quando criança ou em nenhum momento. Se você é adulto, você pode receber o sacramento do batismo, mesmo, entre aspas, sendo batizado numa igreja evangélica. Aí isso eu estou falando na olhar católico. Ninguém aqui está falando se é certo ou errado. No catecismo fala da igreja. que pode ser feito por conta que na doutrina católica você não foi batizado. Então, o batismo real para a nossa fé acontece com o padre que tem a sucessão apostólica de Pedro, enfim, outras circunstâncias aí. Aí tem algumas exceções. Eu não vou lembrar quais, né? Mas alguns batismos seguem das evangélicas seguem a fórmula, né? Seguem a fórmula do batismo católico. Então é aceito na católica, né? E nós podemos ser batizados por alguém que não seja padre. Não é o indicado, né? Mas porém a crisma geralmente ela preferencialmente pelo bispo. E ele pode estar delegando algum padre para fazer isso, mas é sempre alguém que é ministrado ali na igreja. O crisma, né? O crisma, isso. O batismo, existe algumas circunstâncias também, que alguém batizado pode batizar outra pessoa. Por exemplo, no caso de morte, a pessoa sofreu um acidente. Claro que isso é uma coisa muito fora da curva, né? Mas vamos supor que alguém sofreu um acidente, a pessoa pediu para ser batizada, e você tem que ter pelo menos a água ali no momento. Aí você pode batizar essa pessoa antes dela morrer. Vamos supor, a pessoa não morreu, conseguiu sobreviver. Então ela tem que ser batizada pelo padre daí no caso. Esse o batismo nesse caso ele já aconteceu. Aí ele vai estar recebendo a sequência do rito, né? Que é a unção do óleo e tudo mais, né? Mas essa pessoa já é batizada, sim, assim, sim. No termo técnico da coisa, vamos falar assim, né? Ele já é batizado, né? Isso você aprende com a catequese na São José conosco, que somos catequistas. Formadores catequistas. Então você que nos ouve aí, se você tem interesse, ou tem um jovem interessado, sabe de algum jovem, já indica um adulto, né, que seja, mas já indica aí o pessoal para correr lá, fazer a inscrição na próxima turma do Crisma, vai valer muito a pena. Então estamos chegando ao fim do nosso episódio, eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado cada minuto, cada segundo dessa formação, dessa partilha de vida aqui. Agradeço o meu irmão Rafa que está aqui comigo, meu irmão Bruno também. Muito obrigado por vocês fazerem parte desse episódio. Manda uma força para o pessoal da edição que vai ter que trabalhar bastante aí. Um abraço para vocês também. E o Rafa vai passar nossas redes sociais agora. Então, como eu e Carol somos um só, eu vou fazer a parte dela hoje. Nossas redes sociais no Instagram, Peregrinos do Amor, _oficial. Nosso YouTube é TV Peregrinos do Amor. Nós estamos também no Spotify com o Peregrinando. Se você digitar lá, você vai encontrar esse episódio lá. Já fica o convite, compartilhe aí, não só esse episódio, como todos os outros. Nós temos aí o Season 1, que foi o ano passado. Agora nós estamos aí na Season 2 aí, né, com um novo formato, agora só em áudio, então você pode compartilhar aí com todos os seus amigos, é um modo mais fácil aí de você estar consumindo esse conteúdo. Se você está ouvindo esse podcast antes dos dias 15 de abril, que não sei se vai acontecer de subir esse episódio até essa data, porém, nós estamos com inscrições abertas para o nosso retiro jovem, de quem nos separará do amor de Deus. Então, nas nossas redes sociais, no Instagram, tem uma foto lá que está fixada no nosso perfil, onde você encontra o link, e o link também está na bio do nosso Instagram para você poder fazer a sua inscrição. Essa inscrição é limitada, nós temos vagas limitadas, então se você ainda não fez e gostaria de participar desse retiro, se inscreva e vai ser um retiro muito bom, muito legal, que você não vai se arrepender de forma alguma de estar participando dele.
Lembrando que o retiro acontece no dia 26, 27 e 28 Isso, de abril. O problema é que as inscrições vão até o dia 15. Sim, sim. Então corra lá, né? Não perca seu tempo não, que o retiro com certeza vai ser muito bom para você, para todos aqueles que você levar também, que você pode levar aí seus amigos. Convide seus amigos aí. No mínimo 5 amigos, aí você vai ter uma inscrição aí, poder fazer. E no máximo uns 30, porque não vai caber. Isso, e pode acreditar, não é um sistema de pirâmide. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu. Boa!